Pastor, falando sobre isso, o senhor pode ter uma resposta a respeito do número da besta, né? Que ao longo do tempo trouxeram 666, né? trouxeram muitas teorias a respeito do 666. Já ouvi falar que era aquele www, o código de barra e algumas outras coisas, né? O que de fato é esse código da besta? O número da besta? Na realidade, quando você pega o www, você consegue trazer ali o nome Visa também vira 666, sistema bancário. Quando você pega o código de barra, que daí entra, que tudo é codificado, né? Existem 3 barras ali que vira 666, que é a primeira do meio e a última. Então tem a ver. Sim, que é o sistema de digitalização. Então, todo o sistema que está ligado à informática, ele vai ter vinculado nele o número 6, que é o número do homem, né? Número 6. É o número do homem. Então, assim, as pessoas... Existe muita mística em cima disso. Existe uma visão de uma nova uma nova enfermidade. Alguns estão até dizendo que pode ser a gripe suína, que pode criar. E existe já eu vou chamar remédio de cura, que liberou o povo dessa última agora, que todo mundo correu tomar, que é um adesivo de hidrogel da Microsoft, né? Esse adesivo vem com QR Code e ele é invisível. E eles dizem que ele será o remédio. Então, imagine, por exemplo, a gente está aqui em São José dos Pinhais e todo mundo aqui está adesivado. Esse adesivo, ele conecta você ao Wi-Fi, ao sistema de internet. Então, imagine que aqui nesse bairro, qual é o nome do bairro aqui? São Pedro. São Pedro. Imagine que 10 pessoas estão com febre aqui nessa região. Então, como é que o governo vai descobrir que tem 10 pessoas com febre aqui? Através do sistema de rastreio. Então, isola-se o bairro para que não se isole a cidade inteira. E tem vídeos do Bill Gates já. Por isso que sem a marca da besta, ninguém compra, ninguém vende, ninguém negocia. E aí entra também na pandemia, foi um teste. Por exemplo, na China só saía quem tivesse com QR Code verde. Sistema de controle. Você não podia comprar nada, fazer nada, sair para nada se você não tivesse. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Cheguei em Fortaleza, não tomei a de Itacuja, no auge, né, de lockdown e tal. Sentei no restaurante, eu saí do aeroporto morrendo de fome, fui comer. Sentei no restaurante, o garçom perguntou: o senhor tem a tua carteirinha que tomou o remédio? Eu falei: não tenho. Aí ele falou: não posso lhe atender. Aí fui pro hotel. Cheguei no hotel e olha que eu me hospedo nesse hotel. Toda vez que eu vou em Fortaleza, eu fico no mesmo hotel. A gente tem um projeto, uma base do projeto lá. Cheguei no hotel mesmo, pergunto se eu tenho Aí ele falou assim: então o senhor não pode ficar hospedado aqui. Então veja bem, só para você entender que o que aconteceu na pandemia foi um teste. Quem é o dono do restaurante? É o governo ou o empresário? É o empresário. Quem é o dono do hotel? Mas eles não puderam me receber porque eu não estava de acordo com o que o governo queria. Está entendendo? E para vincular isso a dinheiro, quer dizer, você está dentro de um cadastro. Então, quer dizer, se você não se submeter, você não vai ter teu dinheiro liberado. Caramba. Então, é o sistema do anticristo. Então, todo esse sistema codificado é o sistema do iníquo. É dessa forma. E como eu falo que está todo hipnotizado, quando eu falo sobre isso, por exemplo, num seminário, alguma coisa, as pessoas falam: meu Deus, por que eu nunca percebi isso? Era um teste, foi obrigatório. É o cenário sendo montado, né? De forma silenciosa, um teste, né? Eles só testaram para ver o comportamento. E como é que a sociedade se comportou? Obedecendo. Se submeteu totalmente. Batendo continência, né? E o que mais me chocou foi a questão religiosa. Meu Deus do céu, se não tiver máscara, você não entra. Colocaram um monte de divisória dentro do... Chegava nas igrejas, estava todo mundo hipnotizado, sem perceber que era um teste. Não dizendo que não existiu nada. Existiu, mas não da proporção... não dá para ser negacionista, sim, né? Mas... não pode, porque existiu. Existiu, mas não na proporção que foi... Existiu, e a origem foi de onde? Da China. É nesse momento que a China se posicionou. Por quê? Porque a China comprou tudo barato. Teve petróleo que foi vendido a $0 na pandemia, porque os carros não estavam rodando.
as reservas de petróleo lotadas. Eles só iam lá, buscavam e traziam. Então, a China hoje tem a maior reserva de alimento do mundo, a maior reserva de petróleo do mundo. Ela está totalmente preparada para tomar o poder. E tem outra... Que é o modelo, não que ela é o protótipo para ampliar para o mundo. Só falando sobre isso aí, eu lembrei de algo que eu vi semana passada, né? O porquê os grandes bilionários do mundo têm preparado bunkers com a fim de fazer grandes reservas. Eles estão sabendo de algo que nenhuma população sabe. O próprio dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, tem uma das maiores... 1 bilhão e 300 milhões de dólares o bunker na Califórnia. Está sendo construído. Então, existe 3 pessoas, né? Que é o Sam Altman, dono do ChatGPT, Mark Zuckerberg e Elon Musk. Elon Musk, obsessão por chegar em Marte. Elon Musk, ele dorme num cubículo, alguns dizem 38, outros 42 metros quadrados, que será a casa em Marte. Então, assim, por que ele quer ir para Marte? É isso que ninguém para perguntar. Porque ele sabe que vai haver um colapso na Terra, um apocalipse na Terra. Então, ele é o mais visionário, porque ele não quer nem ficar na Terra. Aí você tem Sam Altman, depois da criação do ChatGPT, não houve regulação para a inteligência artificial. Então, existe uma matéria da Forbes que mostra ele com uma mochilinha azul, onde ele tem um computador que ele diz que ele consegue desligar o ChatGPT. Por exemplo, se ele se tornar autônomo e decidir exterminar o planeta, ele diz que ele desliga clicando no botão. Mas lá na reportagem da Forbes está dizendo, se não der certo, ele tem um bunker que ele tem como ficar hospedado por 10 anos no bunker para se refugiar do apocalipse. E o Mark Zuckerberg, que conhece o poder da internet, também está construindo o seu refúgio. E junto com o Mark Zuckerberg tem um outro camarada, que é o Martinez, Antônio Martinez, que ele saiu do Facebook e ele também está construindo um bunker, porque acredita no apocalipse tecnológico. E esses dias saiu uma matéria que existe 70% de probabilidade de o sistema de internet colapsar no mundo, gerando um apocalipse, 70%. Então, assim, o que eu vejo dentro do cenário que nós estamos vivenciando, que eles sabem que algo pode ficar fora de controle e ele já tem o seu refúgio apocalíptico. E é muito importante, Fábio, deixa eu ler um texto aqui, as pessoas entenderem que os bunkers estão na Bíblia. Os bunkers estão... Não, agora só me pegou aí, porque eu vi essa reportagem semana foi passada que passou que eu vi isso aí? Passou na mídia. Eu falei, então, caramba. A Bíblia fala, Apocalipse, é o 6º selo do Apocalipse, veja bem, a igreja vai estar na glória. Mas eu só vou ler sobre o bunker. Apocalipse 6, versículo 15 e 16. Então, olha o que a Bíblia diz. E os reis da terra, olha só os bunkers aqui na Bíblia. Os reis da terra. Os grandes, os ricos, os tribunos, que seria a classe política de governo mundial, os poderosos e os servos dele e os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Apocalipse 6:15. Caraca. Não é claro isso daqui? Aonde que é construído o bunker? Dentro das rochas nas montanhas. E eles diziam aos montes e os rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Uau, isso é extraordinário, né? E o mercado pós-pandemia de bunkers também tem na Forbes e na Veja uma reportagem muito interessante que triplicou, aumentou 2.000%. Quer dizer, o povo correu comprar bunker, refúgio apocalíptico. E o que me choca quando você fala sobre isso é, por exemplo, que o sistema econômico que ele está falando, para haver esse totalitarismo, salário básico universal, distribuição de renda, todo um projeto que existe dentro da Agenda 2030, que é a agenda do anticristo, as pessoas precisam entender o seguinte: por que bilionários estão tirando tudo das bolsas de valores? Não estão mais investindo e estão tirando o que tem, né? O Elon Musk comprou o Twitter para tirar todo o seu dinheiro de bolsa de valor.
Então, ele comprou informação. O dinheiro do momento é informação. Então, quer dizer, ele trocou as ações por informação. Porque claro que ele tem as empresas dele lá que há investimento, mas... No Twitter ele tem todas as informações de tudo e todos, né? Que é muito dinheiro. Vale mais que... O próprio grupo Meta, através do Mark Zuckerberg, o que ele tem de informações, ele é o cara do WhatsApp, irmão. E é bom entender aí, ó, quem tem Facebook, WhatsApp, Instagram e... Tweets. Isso. Dia 26 agora, se você não for preencher um formulário, essas redes sociais pegaram todos os teus dados para alimentar a inteligência artificial. Foi dia 26 agora. Olha aí. Eles sugaram toda a informação. O meu foi pego, então, que eu não... Áudio e imagem no WhatsApp não apaga, fica em nuvem. A única coisa que apaga é escrita. Então, veja bem... Então, quando a gente olha para todo esse sistema, Fábio, de apocalíptico, que eles anunciam o apocalipse todo momento na mídia, o que é que me choca? É que as pessoas que não são crentes, e até a própria ciência, né? A gente tem o relógio do apocalipse, que nós estamos a 100 segundos do apocalipse, eles acreditam no apocalipse. E a cristandade acha que o céu é aqui na terra e que nada vai acontecer. Não é impactante? Olha a inversão que nós chegamos. De pessoas não crentes se preparando para fugir do apocalipse e os crentes não sabem de nada do que está acontecendo. Agora mesmo, até hoje, eu estava vendo o Monark. Cara, o Monark. O Monark dando uma fala totalmente apocalíptica, dizendo que o diabo está controlando tudo. Em meio a inúmeros palavrão, o Monark abrindo os olhos de pessoas que estão cegas, né? Falando o que muitos pastores, muitos religiosos não falam. Né? E teve agora também o Carlinhos Maia com o Pablo Marçal, que a fala do Pablo Marçal foi muito infeliz. Né? Totalmente infeliz. E olha que eu gosto do Pablo Marçal, mas dizer que não tem na Bíblia condenação aos homossexuais, biblicamente, Marçal, você tá errado. Eu gosto de tudo, velho. Tô fazendo campanha política para você lá em São Paulo, mas você vacilou, né? Gosto também do Carlinhos Maia, mas biblicamente... E aí você vê, é muito contraditório, porque o Carlinhos Maia, ele aceita que Jesus virá, ele ficaria e acredita no inferno. E aí um coach desconstruindo uma ideia que é bíblica, não é heresia, desconstruindo uma ideia, pacificando algo que não é para pacificar. E aí você vê o temor do Maia e o outro querendo normalizar. Mas você vê, o assunto mais falado do carnaval foi o Apocalipse e o arrebatamento. E volta e meia, você vê no meio a Jojo Todinho falando, meu Deus, estou apavorado, Jesus pode estar voltando, eu vou ficar. E essas pessoas acreditando, e o que você olha dentro do sistema religioso hoje é um engodo de cegueira, né?